Ontem, nós mostramos também a situação de um paciente que esperou 32 dias por um cateterismo e há 6 meses aguarda por uma cirurgia cardíaca no Hospital Veredas. Eu vou voltar ao vivo com Alan Garcia, porque a gente quer saber qual é a atuação da Defensoria nesses casos, principalmente nos casos de saúde que não dá para esperar. Alan Garcia, você está ao lado da defensora para trazer informações importantes, no caso do defensor público. Qual será então a ação a partir de agora da Defensoria nós estamos com o defensor geral, não é isso, o doutor Eduardo, é isso? Doutor Carlos Eduardo está ao lado do nosso querido Alan Garcia. Vamos ouvi-lo então para a gente saber qual será o posicionamento da Defensoria em relação a essa situação, Alan. Oi, Wilson. Então, nós estamos aqui na Defensoria Pública do Estado de Alagoas com o defensor-geral Carlos Eduardo Monteiro. E, defensor, eu já faço a primeira pergunta, porque a maternidade informa que está com 52 mães, né, acompanhando seus filhos, mas que a unidade não tem condições de suportar essas mães lá, de atendê-las. Como não tem condições de atendê-las, se é uma maternidade que tem condições de receber essa quantidade de bebês? Como fica a situação dessas mães? O que é que a Defensoria pode e deve fazer para proteger e defender essas famílias? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, defensor. Se eles não estão comportando, na verdade está havendo uma falha na política pública, né? Eles têm a obrigação de atender a todos, de acomodar todos bem, com dignidade, e caso não seja possível acomodar na Santa Mônica, que seja feita credenciamento em outros hospitais. Esse credenciamento já existe, então cabe à direção do hospital, aos entes públicos, organizarem a transferência para hospitais credenciados na rede privada. Então, isso não pode ser desculpa para dar um tratamento sem dignidade para tanto as mães quanto as crianças que estão num momento tão delicado, né? Então, uma nota dessa só corrobora com a precariedade e a falta da política pública. Defensor, a Santa Mônica é coordenada pela Uncisal, portanto, pertence ao Estado de Alagoas, portanto, à Secretaria de Estado de Saúde, que é quem está tentando resolver alguns desses problemas, como a falta de equipamentos, como a falta de seringas, como coloca a própria nota da Santa Mônica e como coloca a nossa entrevistada. Faltar equipamento em uma maternidade, isso é possível de aceitar? O que é que o senhor acha disso? Ainda ontem nós tivemos acesso ao vídeo que vem circulando nas redes sociais, em que uma paciente reclama justamente da estrutura, né? Não é aceitável. Tanto que, diante da gravidade do problema, nós prontamente instauramos um procedimento na Defensoria Pública para apurar essa falta. Então, oficiamos a direção da maternidade para saber se aqueles fatos são verídicos e, a partir daí, tomar as medidas cabíveis, seja na seara administrativa ou, infelizmente, tendo que judicializar. Mas o que a gente quer é que a política pública seja efetivada. Esse será o objetivo da Defensoria Pública neste momento. O senhor me perdoe, é claro que existem trâmites, existem burocracias, mas não seria interessante vocês irem até a maternidade e fazer uma fiscalização? Sim, tudo isso faz parte do procedimento de apuração, né? Nós primeiro vamos requerer essa informação da maternidade, para daí partimos para a apuração, né? O que pode ter diligências no local, se fizer necessário, e estaremos prontamente disponíveis a fazer isso. A população, algumas pessoas, infelizmente, não trazem os problemas para a Defensoria, que é o caso quando a gente chama da denúncia, né? Mas nós estamos trazendo aqui essa situação. Já não ajuda a Defensoria a entender o que está acontecendo lá e já dar um passo adiante, ao invés da gente ir para o papel e lá na prática? Sim, mas é importante que as pessoas que estejam sofrendo dano, que procure a Defensoria Pública para nos legitimar a promover a solução individual, né?
Claro que a gente, tomando conhecimento do problema, tentaremos resolver de forma coletiva, mas a legitimidade para a atuação individual de cada caso depende de que o paciente reclame ou um parente dele traga para a gente poder representá-lo, seja administrativamente, seja judicialmente. Então, essa é a importância de vir a denúncia para a gente, que o reclamante venha à Defensoria Pública para que possamos tratar individualmente aquele caso. Pegando esse gancho do senhor sobre a denúncia da população vir aqui, né, e protocolar, registrar o problema, queria levantar outra situação aqui com o senhor sobre a demora nas cirurgias que são de responsabilidade do HGE, um assunto que nós trouxemos ontem aqui no Fique Alerta. E o que eu queria ouvir do senhor, o que é que está sendo feito sobre essa situação? Há algo sendo feito? O que é que precisa ser feito? Existem denúncias chegando aqui ou não? Certo. Ainda não chegou ao conhecimento da tutela coletiva essa falta de cirurgia ou atraso em cirurgia. Isso não quer dizer que individualmente as pessoas estejam procurando o nosso núcleo de saúde, porque a gente atua em duas frentes, né? Tanto na seara individual quanto na coletiva. Mas assim que a gente tem conhecimento, e aqui a gente já tem esse know-how, se a gente pode dizer, de trabalhar isso de forma coletiva e resolver, porque você resolvendo coletivamente, se resolve para todos. E é a melhor forma realmente de incrementar a política pública quando está havendo essa falta. Então, neste caso, se houver esse atraso, a gente pode atuar de forma coletiva e resolver de uma vez por todas para todo mundo. Diante desses fatos que nós estamos trazendo, através de reportagens, ouvindo pessoas que estão lá sofrendo, qual a avaliação que o senhor faz, né, do serviço que está sendo oferecido? O que é preciso mudar, defensor? O que nós precisamos é realmente de políticas públicas, né, efetivas. Não podemos mais ficar nessa sazonalidade, em que uma hora você tem o serviço público, outra hora falta. Então, o que nós precisamos de fornecedores, né? Isso, nós precisamos de políticas públicas permanentes para evitar a judicialização que tanto reclamam da Defensoria Pública. A Defensoria Pública sempre judicializa, mas nós não estamos atrás da judicialização. As pessoas que nos procuram e a gente, não tendo outra saída, não conseguindo resolver administrativamente, só tem uma saída que é judicializar. Então, nós aqui pegamos as pessoas já desesperadas. Então, temos que sim que os políticos, que os governantes vejam isso e atuem para que a política pública seja feita de forma permanente. Não uma hora cumpre, outra hora não cumpre. Então, precisamos dessa permanência da prestação do serviço público. Perfeito. Muito obrigado pelas informações do senhor. Defensores, como o defensor-geral que está aqui, né, tem o dever, tem a obrigação de proporcionar à população, entregar à população os direitos que nós temos. Mas fique atento, porque tem eleição esse ano. E aí sim, são essas pessoas que também são responsáveis por garantir os nossos direitos. Wilson Júnior. Perfeito, Alain. Exatamente isso. Agradeço ao defensor-geral do Estado de Alagoas, o doutor Carlos Eduardo Monteiro, trazendo informações importantes sobre isso. E eu queria só que você aproveitasse a presença dele aí para fazer uma pergunta, que muitas vezes, como foi citado, por exemplo, pela maternidade, por outras situações, é de que talvez aí o fornecedor não atendeu, o fornecedor não quis fornecer, o fornecedor está dizendo que por conta da demanda, por conta da Covid, não conseguiu entregar a contento. Não se pode fazer, no caso de saúde, uma compra emergencial para poder atender a demanda e salvar aquela vida? Boa tarde, defensor. Professor, o Wilson está fazendo a seguinte pergunta, que o senhor até colocou aqui. Essa questão da gente ficar dependendo, né, dos fornecedores de equipamentos. Não existe uma lei, não existe, portanto, algo que possa permitir àquela unidade ou ao Estado, à Secretaria de Saúde, que diante de um problema como esse, possa, de forma emergencial, de urgência, adquirir aqueles equipamentos e não ficar dependendo do fornecedor que está falando que a pandemia trouxe esse problema, trouxe prejuízo, que o fabricante daquele produto não está fazendo o equipamento. O que é que existe que possa tentar driblar um pouco essa situação? Certo. Na verdade, a nossa legislação ela é muito burocrática mesmo, né? Isso com o fito de se evitar fraudes, né? Compras diretas. Então, na verdade, é preciso que seja feito, que siga
todo esse protocolo, que siga essa burocracia. Não podemos esperar muito tempo. Então, a gente precisa de agilidade. Mas há a previsão, sim, de, em casos emergenciais, a compra ser feita sem a licitação, sem você precisar percorrer todo esse processo, mas só em casos excepcionais e de urgência. Esses não são casos? Teria que analisar individualmente, né? Eu teria que ter acesso ao processo, eu não tive acesso ao processo de licitação, ou os outros contratos que já foram feitos. Isso teria que realmente fazer uma avaliação mais pormenorizada para poder dar essa resposta. Perfeito. Muito obrigado, defensor, mais uma vez. Wilson Júnior, eu volto com você. Obrigado, Alain. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez aí pela disponibilidade e pelas informações precisas do Defensor-Geral do Estado de Alagoas, doutor Carlos Eduardo Monteiro, trazendo informações importantes. E vai agora, sim, a Defensoria entra, o Ministério Público também já entrou com o Conselho de Direitos Humanos também. Enfim, eu espero que todas as instituições que são feitas para isso, para que dê essa segurança, essa blindagem para a população. Sejam as mamães das maternidades, sejam as pessoas que estão precisando serem transferidas para cirurgias no Hospital Geral do Estado, que se amontoam aguardando para serem resolvidos os seus problemas. E são muitos.